aqui para a nossa última entrevista deste ano no Estúdio do Livro, direto da Feira do Livro de Porto Alegre, neste 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que pela primeira vez é feriado nacional. E estamos com o Marcelo Martins Silva, poeta, que lançou o livro O que Carrego no Ventre. O Marcelo, que é também educador, professor, em 2019 lançou o livro de poesia O que Carrego no Ventre pela Figura de Linguagem e foi finalista do Prêmio Ages Livro do Ano. E no ano de 2020, A Matéria Inacabada das Coisas pela editora Diadorim. Em 2021, publicou em folhetim na revista Parêntese, do Grupo Matinal, a novela Mil Manhãs Semelhantes. Também foi um dos criadores do podcast de poesia Cafuné com Mandinga, transmitido pela Mínima FM. Muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, boa tarde. Agradeço muito o convite, né? É um prazer estar aqui na feira. E nesse dia 20, né, um dia muito importante aí, que é feriado, né, é aniversário da minha irmã também hoje, né, então é muito bom aí com vocês. Obrigado pelo convite. Marcelo, nos conta sobre o que tu carrega no ventre. Pois então, bom, primeiro contar um pouquinho da história, né, dessa reedição, né, ele é uma reedição, esse livro foi lançado em 2019 pela Figura de Linguagem. Foi o meu primeiro livro. Naquele momento, eu tinha participado de uma das duas coletâneas. E, enfim, né, ele naquele momento ali, né, ele continha um pouco uma história longa aí, né, de escrever e do desejo assim de falar certas coisas, né. E foi bem especial também naquele momento, porque foi editado pela Figura de Linguagem, que é do Luiz Maurício, né, e da Fernanda Bastos. Então, uma editora, né, com os proprietários sendo dois escritores negros, né, e também muito, né, eles assim, né, muito afinados com essa questão da literatura negra. E então, assim, foi uma experiência muito legal, né, foi um prazer assim imenso, né. E aí depois de uns anos ali, eu acabei publicando novamente, né? Então e acabei olhando para aquele livro com outros olhos, né? Achei que cabia assim, né? Foi uma experiência muito boa assim publicar com eles, mas achei que algumas coisas poderiam ter sido, né, trabalhadas melhores, né? Também olhei assim para aquela poesia e quando tu pega o livro e diz, nossa, como é que eu, sabe, sei lá, como é que eu publiquei esse poema? E então eu pensei que merecia, né, olhar para esse livro de novo. Então conversei com o Tomás, né, a gente fez assim, a gente sentou, conversou. O trabalho também com a Camila foi fundamental. E aí a gente então deu uma outra cara aí pro que ficou linda, né? Ficou linda, assim, uma edição muito bacana, muito cuidadosa, né? Um trabalho com a editora mesmo de pensar ali, né? Junto com a editora de pensar os poemas. E aí também a gente resolveu incluir uma sessão novas, né? O que ainda tem, né? O que ainda tem no ventre. Então a gente inclui uma sessão nova de poemas aí ao final, né? E ficou um trabalho bem bacana. É um trabalho também da editora Coragem, né? Que a gente conversou um pouco antes aqui com a Marília e a Juliana, que também tem livros de poesia dessa coleção. Sim. Que ficou muito bem diagramada, enfim, é uma edição sóbria, né? E ao mesmo tempo traz toda uma força, né? E uma beleza. E o que o teu trabalho como educador social influencia, né? Porque eu vejo que as tuas poesias elas trazem muito, né? Eu estava vendo aqui, vou ler uma, posso? Claro, Me claro. permite? Por favor. A invasão. Os moleques armados invadiram a rua. Saravaida de bala para o céu em plena luz do dia. Atiravam sem pressa na cabeça de outros moleques. Os moleques armados invadiram a rua. Tomaram a boca, entraram nas casas, sentaram na sala.
viraram estrelas do noticiário. Os moleques armados invadiram a rua. Uns tinham 12, outros 13. A maioria não chega aos 20. Todos pretos, parecidos comigo, como se eu olhasse o espelho. Moleques nascidos de um projeto genocida para acabar com eles mesmos. Os moleques armados invadiram a rua. Fiquei no pátio assistindo, mudo, pensando que é só mais uma coisa da vida, esperando que fosse sonho. E se fosse as balas, seriam poesia. Se for pesadelo, espera. Agora não dá mais tempo. Foi o que disse o moleque, com o cano da arma na minha cabeça. Falar, né, assim, como é que falar dessa poesia, falar desse livro, falar também desse trabalho como educador social, é também falar da minha vida, né? Falar da minha história, assim, falar da história daqueles que vieram, né, também antes de mim, falar de um coletivo, né? Eu acho que é isso, assim, é falar de um coletivo. Porque que essas histórias, né, acontecem então com a população negra, né? Uma história que a gente divide assim em comum, né? E muito disso é isso aí, a história do lugar onde eu nasci, a história das coisas que aconteceram também com a minha família, que aconteceram com os meus amigos, do que eu vi, né? Então, apesar assim de chegar, né, então esse lugar, ser educador social, ser professor, até a própria essa trajetória, né, de chegar numa faculdade, assim, foi um longo caminho, né, um caminho assim tortuoso, na verdade, também, né. A história assim da minha família, né, eu e a minha irmã fomos os criados assim, todo aquele esforço familiar para que nós fôssemos os primeiros a acessar esse Vocês são lugar. da onde, Marcelo? Eu sou do Morro Santana. Toda a minha família, aliás, não toda a minha família, né, mas ali a gente faz muitos anos, eu continuo morando lá, né, faz muitos anos que a gente vive lá. Meus pais, eles moravam antes onde era aqui a colônia africana, né, que depois se transforma no bairro Rio Branco. Então eles são fruto dessa história, né, dessa cidade. E então, né, falar, né, escrever dessas coisas, então tem esse movimento, né, que é falar de mim, né, e falar também dessas coisas que eu continuo vendo. Eu trabalho agora como educador social, né, estou como coordenador do trabalho educativo, que é lá na Restinga Velha, né, lá na ação social. E né, uma viagem assim, tu estava lendo e eu estava pensando assim que nessa semana, né, uma criança lá, um garoto lá do centro, tomou uma facada, né? E então essa história aí que vai se perpetuando e do esforço que a gente faz, né, para escrever essa. Então por isso é muito importante escrever, né? Escrever essa outra história, né? E eu acho que esse livro tem muito disso, falar dessas coisas, mas também, né, projetar esse desejo de escrever uma história diferente, né? Então essas coisas me influenciam, né? E ao mesmo tempo que eu também, de alguma maneira, a gente tenta, né, transformar ela, né? Tem esse desejo assim também de transformação, né? Mas tu avalia que já estamos caminhando para essa transformação? Porque eu vejo que temos apesar, né, ainda de todos os problemas, apesar de ainda vivermos um genocídio da juventude negra nas periferias, temos uma caminhada, não? Sim, eu acho que a gente tem que olhar isso por várias perspectivas e a gente também tem que né, jogar luz, tem que falar sobre esse avanço que teve, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem um feriado, né, que é nacional, surgido aqui, né, do grupo Palmares. Então isso são sim avanços importantes, né? É importante que as leis, né, a gente fala assim, mas, né, na prática lá a lei sobre isso da história africana não está funcionando, né? Não, é muito importante que isso esteja na lei e que a gente vá, né, fazendo, porque esse caminho é muito devagar, né? Mas eu acho que a gente também tem que ter esse olhar crítico, né? Pensar, sim, a gente está caminhando, né? Mas
pensar também naquilo que ainda está faltando, né, nessa caminhada. Acho que a gente não pode se iludir também tanto com determinadas, sabe, com algumas coisas que acontecem, ou só por a gente ter representatividade, né? Tem que sempre pensar que representatividade é essa, né? Ou a gente comemora assim, pô, fulano tá lá, né? Ele é sempre aquilo, né? A cota, ele é sempre o totem, ele é sempre o representante. Então acho que é sempre continuar assim tensionando, né? A gente precisa tensionar, né? Hoje a gente, então de novo, né? A gente está aí né? O Dia da Consciência Negra, né? O 20 de novembro, e me impressiona ainda ver o esforço que as pessoas fazem, né? Daí esforço, sim, de pessoas, né, sim, né, dessa população branca, da branquitude, de ficar batendo na tecla, né? Mas a gente precisa, é o Dia da Consciência Humana, esse esforço, assim, para, né, silenciar essa data, né? E isso me impressiona, sabe? Então, sim, a gente avança, né? Mas outra coisa que eu também, né, essa semana eu estava conversando, é que o racismo, ele é um fenômeno que ele se renova, sabe? Ele se atualiza, ele é que nem um app, sabe? Baixa uma atualização e aí ele entra de novo, né? Que é essa história, assim. Então, mas a gente tem representatividade, tem isso, mas ele continua ali, né? Se reatualizando. Então, a gente avança, né? Mas acho que tem que estar sempre, né? E que é um esforço, né? Que é cansativo, mas é isso. A gente tem que estar sempre ali, né? Atento, né? E tensionar, né? Tensionando, assim. Tu trabalhas num local de Porto Alegre que, enfim, traz muito da questão da periferia, né? E dos problemas que tu não ter políticas públicas para esses jovens, para essa população. Tem um livro que foi lançado por um professor da URGS, né, uma pesquisa que eles fizeram que chama Rastros de Sangue, que eles mapearam algumas periferias, alguns bairros de Porto Alegre, né, um deles foi a Restinga, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, e justamente assim, acompanhando jovens e a diferença que fazia na vida deles se eles tiveram acesso a políticas públicas, saúde, educação, ou não. Né? Então, assim, isso que eu falei, né? Estamos caminhando. Claro que, né? Vem de uma visão minha, do meu local, onde eu enxergo algumas coisas. Mas tem toda uma população que ainda não chegou, né? Sim. Sim, acho que assim, tem muita gente que ainda não chegou, né? Se a gente for pensar ali, então, pegar a Restinga, né? A Restinga é um bairro que tem 150 mil habitantes, então um bairro enorme, né? É um bairro negro, né? É uma população... É o bairro que mais concentra a população negra em Porto Alegre, né? A zona é ali a Zona Leste, que daí pega Bom Jesus, pega a Lomba do Pinheiro, pega o Morro Santana, né? Mas é o bairro que é a maior concentração, então, da população negra, né, de Porto Alegre, é a Restinga, né? E aí, então, eles ainda convivem com muitas questões, né, com falta de políticas públicas e de coisas básicas. Ter locais na Restingas que isso aí não tem saneamento básico, né? Ou ter ali alguns aparatos ali que, para dar conta de toda essa população, é muito pouco, né? As escolas já não são suficientes, né? Sobretudo assim ali, então, né, como trabalho com a política de assistência social ali, né? Então, esses locais de assistência social também. Então, assim, a questão, inclusive, né, outra que é muito básica, né, que é o deslocamento, né? A Restinga fica 22 quilômetros daqui, ou 25. Isso vai dar 1 hora de ônibus. Pouquíssimos ônibus. Toda semana estraga um ônibus. Se eu não estou dentro dele, eu vejo o ônibus estragado, sabe? Então, assim, coisas básicas ainda, né, que esse pessoal não acessou, sabe? E, às vezes, eles não têm também nem consciência disso, né? O fato da própria... Assim, a Restinga tá lá afastado, ser fruto de uma remoção, né? Que era aqui o pessoal da Ilhota, né? O pessoal da Cidade Baixa. Esse fato dessa distância, assim, também já diz muito, né? Porque daí essa população acaba não saindo de lá, o pessoal acaba não vindo para cá. Tem muita gente... Às vezes é surpreendente, mas é isso. Às vezes os adolescentes nunca vieram para o centro, sabe? Então, e as vagas, às vezes, de estágio, né, desses programas, Jovem Aprendiz, são para cá, né? E aí, como é que tu vai fazer esse acesso? Ou acessar outras coisas aí da saúde mental, por exemplo, né? O CAPS infantil, né? O CAPSI, que é infantil, ele é aqui na Cidade Baixa, né? Como é que uma criança vai vir sozinha até aqui
porque daí o pai trabalhando não vai conseguir acompanhar, né? Então, sim, né? Essa história, assim, tem avanços, né? Mas ainda eu acho que, assim, tem muita gente que não chegou... Muita coisa não chegou ainda, né? Pra gente poder falar que, pô, sei lá, tá melhorando, né? Claro, a gente caminha, assim, né? Mas eu acho que ainda falta muito, né? Quer ler uma poesia? Eu quero, tu sabe que eu vou ler sobre Porto Alegre, porque quando tu começou a falar sobre ali a Zona Leste, né? Eu me lembrei, eu coloquei numa poesia essa questão do apartheid, né? Então, quando tu tem e muitas cidades, né? Acho que a maior parte das cidades no Brasil tem isso, né? Quando tu tem um local onde tu encontra, né, uma grande concentração de pessoas negras e daí tem outro local onde tu não encontra nenhuma, tu encontra, né? Tem uma coisa aí, né? Tem um apartheid, né? E a gente vive isso, né? De certa forma, parece tão naturalizado, né? Sim. Achei. Porto Alegre é o cansaço de si. Porto Alegre é pequena, uma cela, concreto de estátuas positivistas. Porto Alegre é o desterro às margens do rio Guaíba. Por essência, morada do desassossego. Porto Alegre é um gueto da África durante o apartheid. Porto Alegre é silêncio. Pretensiosa em suas aspirações burguesas, é pobre, e os pobres a carregam nas costas. Porto Alegre é o cansaço de si, o cansaço de tudo, é uma avenida lotada de carros, é um cafundó com luzes. Porto Alegre, escute os tambores e esqueça. Você nunca foi Europa, nunca foi Portenha, o Bonfim nunca foi Berlim, nunca teve rock britânico. Esqueça-se, esqueça tudo e vá para a rua brincar com os outros. Eu, assim, adoro essa poesia, assim, porque ela é o máximo, assim, de provocação e de revolta com Porto Alegre, né? Eu vivo essa contradição, né, de amor com essa cidade, né? Porque nasci aqui, meus pais se criaram aqui, né? Mas eu tenho muito esse olhar para Porto Alegre, que é uma cidade legal, né? Mas é uma cidade, eu acho, né, muito pretensiosa, né? Quer dizer essas coisas, né? Por exemplo, assim, me lembro, né, de ouvir, né, que Porto Alegre era muito parecido com Buenos Aires, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer Buenos Aires. Cara, eu não achei lugar nenhum em Buenos Aires que fosse parecido com Porto Alegre. Eu disse, de onde é que veio essa história, né? E aí também essa história, né, do o Bonfim, Berlim, né? Eu sou fruto, assim, do Bonfim no sentido de que, quando eu me tornei adolescente, né, nos anos 90, cara, Oswaldo era o lugar mais legal do mundo, né? Então vinha um monte de gente, assim, de tudo que era lugar, assim, né? Mas aí depois, quando eu olhei para aquilo, né? Tá, era legal, né? Mas tem assim, né? Os anos 90, todo mundo diz assim, foi a decadência do Bonfim, né? Tem até documentário, né? A decadência do Bonfim, né? Porque isso aí... A gente ainda pegou o Bar do João, o Scalé. Sim, não, tudo isso eu peguei, o Scalé lá, aquilo... E aí, o pessoal diz assim, que os anos 90 foi a decadência do Bonfim. E aí eles dizem o seguinte, né? Daí começou a vir gente, briga, começou a vir uma maloqueirada, né? E aí que eu me dei conta, eu disse, sim, foi quando eu comecei a ir pro Bonfim, né? Quando pessoas de outros bairros começaram a ir pro Bonfim. Pô, se é legal, a gente quer ir, né? E aí, pronto, da década de 90 é a decadência do Bonfim, né? E, então, assim, né, é também é questionar de onde que vem esses discursos, né? Da onde que vem esses lugares, né? Outra coisa, assim, muito forte é o apagamento que se tem em relação à população negra, no sentido de ter gente de fora que vem para cá e se surpreende, né? Que ainda diz, não, olha quanta gente negra tem em Porto Alegre, né? Eu fui num evento semana passada que é isso, né? As pessoas de fora dizem isso, que se surpreendem, porque o discurso continua sendo, né? O orgulho da nossa descendência italiana, da construção de Gramado, toda essa história continua, né? Sim. Então, também a gente falar, né, que, por exemplo, a gente está no espaço aqui, que era o Largo da Quitanda, das quitandeiras, né? A gente tem que trazer essa visibilidade para essa história. A gente também, né, apesar de tudo, a gente também compõe essa cidade, né? A gente construiu essa cidade. E isso tá dentro da tua literatura? Tu tem essa pretensão ou isso vem naturalmente? Pois é, tu sabe que esse livro, assim, isso estava muito, assim, isso foi um desejo muito grande de falar dessas coisas.
Isso para mim estava mais... Não que eu tenha escrito as poesias, assim, pensando para isso, né? Mas foi uma, sei lá, uma fase da minha vida ali que eu não sei porque, acho que eu estava mais raivoso, assim, mas assim, isso veio, né, de esse livro falar, né, falar desse apagamento, assim, porque sim, já fui publicar quando eu já estava com 30 e tantos, né? E aí pensar na minha história de que eu não achava que era possível escrever ou publicar, porque eu não conhecia ninguém que escrevesse, eu não conhecia, né, autores, eu não conhecia autores negros, né, nem autores brancos, mas é isso, de tu não ver, né, não ter nenhum assim parâmetro, né, tem esse apagamento, com esse embranquecimento com o Machado de Assis, e aí o Machado de Assis está lá longe, né, mas é isso, não tinha ninguém próximo, referência, né, mas qual é de novo a história, assim, ó, são as escolhas, é o discurso, é quem é que tem visibilidade. Então, assim, eu não conhecia o Oliveira Silveira. Até os 30 e tantos eu não conseguia o Oliveira. Não conhecia, sabe? Não conhecia o Ronald Augusto, que depois, né, me tornei aí amigo. Não conhecia. Essas pessoas estão escrevendo há muito tempo em Porto Alegre. Mas a gente não vê. Eu não via eles, né? E aí, só fazendo assim, um outro recorte, né? Eu me lembro também outra coisa que me chamou a atenção. Era que tava lá levando, porque eu fiz letras, eu tava lá levando minha vida de leitor e lia autores nacionais. Aí comecei a ler uma galera daqui. E aí a história era sempre assim, era um autor com quase, né, chegando perto dos 40 anos, crise de meia-idade, e que daí não sabia o que fazer da vida, ia viajar para a Europa, não sei o quê. E eu comecei a olhar aquelas histórias e pensar assim, cara, quem são essas pessoas, sabe? Não que eu tenha que, né, eu tenho que me identificar com todos os personagens, todos os escritores, mas eu notei que a maior parte da literatura brasileira falava disso. E eu disse, quem é essa galera, sabe? Quem é que está aí com a vida ganha? Eu não viajo para lugar nenhum, sabe? Assim, estou em crise, vou para a Europa. Eu disse, em crise eu continuo trabalhando, sabe? De quem é essa galera, e geralmente, né? A gente trabalha mais aí, mais né? ainda, né? Adoece. E aí, então, esse perfil, né, dessas pessoas que escreviam eram homens de 30, 40 anos, branco, um pessoal lá que fazia escrita criativa na PUC, né? Eu disse, mas é só eles que estão escrevendo, onde é que está o resto? Não é possível que só essa galera que escreve, né? Então, esse livro tem também muito esse desejo, né, de falar essas coisas, né? E aí, então, depois, acho que assim, continua, né? Porque acabar falando daquilo que eu vejo, né, daquilo que eu sinto, é falar também, né, desse lugar, né? Mas daí eu acho que, enfim, deu uma arrefecida, assim. Me chamou a atenção tu usar a palavra ventre. Uhum. Porque normalmente falar de ventre está ligado mais ao mundo Sim. da mulher, né? Sim. Por que tu escolheu esse? Então, né? Uma amiga minha, ela tinha ela fez um poema e daí tinha esse verso, né? Eu carrego no ventre versos, era alguma coisa assim, né? Versos que eu não vou conseguir publicar, que eu até coloquei, né? Tem algo parecido. E a gente começou a falar dessa história do ventre. E ela me disse, né? Eu, na minha ignorância, assim, dela me disse, não, os homens também têm ventre, só que o ventre masculino, ele não gera, né? Porque daí foi essa foi o meu questionamento, né? Era o que tinha no meu ventre, o que gerava, né? Então, e por isso que eu fiz, né? O que eu carrego no ventre. Então, tá aí, né? Tá a cidade, tá as pessoas, né? Tá... meus ancestrais, tá tudo então dentro aqui, né, desse ventre, né? Um poema para a gente finalizar quem sabe desse novo imaginário. Desse novo imaginário e tal. Então tá, vou ler esse. Então, deixa eu ver. Mas ele não tá muito diferente, viu? Apesar de ter poemas novos, assim. Porque, assim, né, é uma sessão nova, mas eu confesso para vocês que eu catei umas coisas antigas, tá? Tá, então vou ler o último poema, que é sem título. Que não falte ao poema palavra alguma, nem voz de gente ou vírgula, muitos advérbios e adjetivos, rimas pobres e irregulares, um samba pela metade, um verso emprestado, erros ortográficos, problemas de concordância, a morte precária, o adoecimento dos trabalhadores, a diminuição da libido, o aumento do ódio, o tenebroso encontro com o futuro.
qualquer coisa que aqui caiba. Muito bem. Gente, conversamos aqui então com o Marcelo Martins Silva, que está com o seu O que Carrego no Ventre, da editora Coragem, aqui na banca da editora, né? Então, aproveita, último dia da Feira do Livro, feriado nacional, 20 de novembro, para adquirir esse lindo livro de poesias do Marcelo. Muito obrigada, Marcelo, pela tua participação aqui conosco. Imagina, eu agradeço muito, né, poder falar de literatura, né, poder falar aqui na feira, que a gente, né, depois aí também do que a cidade passou, né, é um prazer aí imenso, né, a gente poder falar sobre poesia, né. Obrigado. A gente fez questão de finalizar a nossa participação aqui no estúdio da Feira do Livro com poesia, porque eu acho que é o que nos salva, né? Sim, tem uma autora que fala, acho que é Matilde Campilho, ela disse: a poesia não salva o mundo, mas salva um minuto, né? Então a gente vai de minuto em minuto. Obrigado. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou durante essa série de entrevistas aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Vão ficar aí no nosso YouTube as entrevistas. Curta, compartilhe, comente. E até a próxima Feira do Livro. Quem sabe estaremos aqui de volta com o estúdio para essas conversas bacanas que a gente teve aqui. Grande abraço e até a próxima.